Taran, taran, taran. E aí, galera, estamos iniciando uma transmissão na página da ANAM. Tá marcado para as 20 horas, vamos aguardar a galera chegar. Esperar dar o horário. Enquanto isso, a gente vai se preparando aqui. Boa noite a todos e a todas, aguardando dar o horário. Quando for 20 horas, a gente começa o nosso bate-papo. Bom, boa noite a todos e a todas. Às 20 horas, programado para a gente fazer esse bate-papo, né? Não vou dizer que é uma palestra, porque é muito mais uma reflexão sobre o negro, o operador do direito e a representatividade política, né? E falar depois do Dr. Rui Siqueira, nosso humano de caminhada aí na militância negra, é covardia. Mas vamos lá, a palestra dele foi muito legal e veio convergir muito no que eu vou falar, né? Bom, então vamos começar e antes de mais nada, agradecer toda a organização da ANAM. Então vou começar pelo protocolo, né? Agradecer e parabenizar o Dr. Estevam Silva, que é o presidente nacional da ANAM, o Dr. Yunis Mustafa, que é o coordenador daqui de São Paulo, né, que é da minha região, e a doutora Carla Penteado, que é a representante da ANAM aqui no estado, né, de São Paulo. Nós estamos em um período de prevenção, né, contra essa pandemia, e também não poderia deixar de, né, reforçar para que fiquemos em casa, sair só pro principal, essencial, lavar bem as mãos e ter essa consciência de que a gente precisa fazer a nossa parte para contribuir com que essa expansão dessa pandemia a gente consiga retardar um pouco, né? Bom, coube então a gente, mas eu digo muito mais um bate-papo. Sinta-se à vontade para fazer perguntas, para interagir, né? E é muito mais uma reflexão do negro, o operador do direito e a representatividade política. Por que isso? Porque eu milito no movimento negro, então vou falar enquanto negro, enquanto periférico, a representatividade política, né? Então é muito comum no nosso movimento, um negro, negro e negra, por si ele já é um ativista, né? Mas que isso, eu estou na minha segunda formação do curso de Direito, né? E a gente, nessa caminhada, estudando, aprendeu que a experiência de mundo é importante no nosso ordenamento, né, jurídico. Então eu vou falar do ponto de vista de militante e depois vou falar do ponto de vista enquanto operador do direito da gente ter representatividade política. Dá um ok se está todo mundo ouvindo bem, acho que sim. Né? Agradeço aí os que estão, né, participando. Ainda não sou doutor, serei. Estou no caminho sou um operador. Eu, em verdade, sou um rábula, assim como uma das minhas referências, Luiz Gama, né?
que era um Habla, né? Não que eu seja autodidata, mas eu já, naquilo que eu sei, eu já atuo e é doutora. Então eu sou um operador de direito do quarto semestre e estagiário dela. Então só dá um ok aí se e o áudio tá bom, ok? Só pra gente saber que tá, se eu chego mais próximo ou não, tá? O som tá ok? Então vamos lá. Então a reflexão é do negro e a nossa representatividade política, né? Eu vou fazer um paralelo entre algo que veio dos nossos ancestrais, desde a época da escravidão até há pouco tempo, eu tenho 50 anos, de que não era recomendável porque você corria risco de vida se você comer a manga e se você beber o leite juntos, né? E para o negro, para o periférico, a política está exatamente assim, né? Eu falo da política representativa e aí não só a gente militar nos movimentos negros ou ser um militante, digamos assim, um lobo solitário, mas nós temos que estar nos partidos, que aí vou falar de maneira suprapartidária, não vou dizer se partido A ou se partido B, mas nós só temos uma maneira de chegar ao poder, que é os partidos, né? Então, na, na palestra do doutor Rui Siqueira Tarde, ele deu um panorama de como nós, com a sociedade civil organizada, podemos ir no legislativo e pressionar esses nossos representantes. A minha reflexão é não oposta, mas ela é complementar, de nós estarmos lá. Ao invés de levarmos, é nós sermos esses protagonistas no legislativo e no executivo também, né? Então, não tem outra maneira se nós não entrarmos nos partidos, filiarmos a um partido, entender quais são as correntes que existem, corrente social, corrente da mulher, tem identitária também, do movimento negro, enfim, mas nós temos que estarmos lá, tá? E lutar para ocupar os nossos espaços dentro dos partidos. Alguns pode ser que queiram sair e concorrer aos cargos legislativos, né? Então, tanto do município, do estado quanto da União, estamos falando de vereador, deputado federal e deputado estadual, né? E senadores. Mas então o que eu quero dizer é o seguinte: quando a gente fala de representatividade política, nós temos que estar nos partidos. E quando fala de política, é aquilo lá, é um terreno inóspito e não é para nós, porque se nós somos honestos, lá não é o nosso lugar. Então eu venho nessa reflexão ao contrário, dizer que nós temos que estar nesses partidos, e falo isso por experiência própria, desde os 18 anos eu iniciei a minha militância na Unegro, e sempre acreditando que não, nós temos que estar no nosso movimento, longe, é uma coisa mais pura, 100% social, 100% da quebrada, e na verdade nós temos que estar próximo desses partidos, não só próximo, mas atuando. Quais partidos? Quais aqueles que a gente acreditar que tem mais afinidade com os seus valores e a sua ideologia, aquilo que você acredita e a tua visão de mundo. Nós somos 54% da população e nós não vemos essa representatividade na questão política que eu vou me ater. Não vou falar das outras áreas, mas vou falar da política, onde é uma esfera de poder e que nós precisamos ocupar esse espaço. Então, nos partidos, a gente não vê 54% ou 50% da direção negra. E se os negros não estão nessa cadeira, não tem a caneta, dificilmente nós vamos também ter candidatos negros. Então a primeira coisa é nós nos filiarmos aos partidos, entender a dinâmica, entender as correntes e sim depois você ter voto para escolher os seus representantes dentro do partido, tanto presidente municipal quanto presidente estadual, presidente nacional do seu partido
e para que tenhamos negros sentados nas cadeiras dos partidos para que possa também fortalecer as candidaturas pretas. Então, trazer essa reflexão para que a gente analise o partido, um melhor partido, e que a gente se filie e passa a atuar, porque é onde tudo começa, que é na política. As leis começam no legislativo e depois isso vem para a sociedade, e que aí tendo um conflito e estando fora da lei ou fazendo uso da lei, entra o judiciário. Então, enquanto negro, enquanto militante, a reflexão é nós adentrarmos, nós nos filiarmos aos partidos e sermos atuantes. Depois, as pessoas que estão assistindo também dizer se já é ou se não é filiado, né? Para a gente ter uma noção, né, dos espectadores, daqueles que são sócio da ANAM ou não, né? De que se são filiado ou se não são filiado, para a gente ter uma amostra aqui de quantos são ou não filiados. Então, do aspecto negro e periférico, nós temos que estar nos partidos e, numa maneira natural, a gente começar a pleitear ser um pré-candidato às vagas de vereador, de deputado estadual, federal, senador e dos majoritários também, prefeito e presidente, né? Isso vai ser um caminho que, ao meu ver, pelo que a gente vê na periferia, vê no movimento negro, eu acredito nessa tendência, nessa onda negra dentro da política. Ou, parafraseando como tem na questão aí dos surfistas, né? O Brazilian Storm, eu acredito no Black Brazilian Storms, né? Nós vamos estar aí bastante pré-candidatos negros e negras na política, porque a política representativa, como já foi falado, a democracia não chegou na quebrada. E por que não chegou na quebrada? Porque é só olhar das últimas eleições, os nossos representantes é classe média e classe média alta, né? Então não tem, eu não vou dizer que não tem, mas é muito pouco mesmo, aqueles que são da quebrada, aqueles que são negros e negras e que entendem as nossas necessidades, que são usuário do SUS, que são usuário dos serviços públicos e sabem o quanto o serviço público é importante estar na periferia, né? Legal, Malu, você é filiada, show de bola, excelente que tenhamos mais pessoas filiadas, que a gente possa estimular os nossos amigos, os nossos parceiros. A Luanda falou que ainda não é filiada e aí, para aquela que é show de bola, eu desejo muita sorte, que você milite no seu partido e que você também busque cadeiras, como assumir uma cadeira de um segmento, ser o presidente daquele segmento, ser o presidente municipal do teu partido, ser um presidente zonal, ocupar espaço dentro do partido para que você tenha vez e voz né, e caneta. E Luanda, você que não é ainda filiada, digamos que essa reflexão é justamente para pessoas que não são filiadas, como você, escolher um partido e a gente começar a mudar esse pensamento de que partido e a política partidária é um terreno inóspito e que é para todo tipo de pessoas, menos aquelas honestas e que querem fazer alguma coisa para a população, para a polis, né? Então nós temos que estar lá, nós somos 54% e a gente tem que ocupar esse espaço, né? Principalmente a mulher negra, que aí a representatividade é até menor e a dificuldade, se para o negro é difícil, né? Para a mulher negra é em dobro, né? Porque estamos num país machista e racista. Então, é justamente para pessoas que estão nos vendo ao vivo e que depois vai assistir esse vídeo, justamente a gente trazer uma outra visão de que, poxa, as pessoas filiadas são pessoas do bem. Poxa, eu sou do axé, mas nós temos amigos, irmãos e irmãs de todas as vertentes religiosas e convivemos com respeito, com urbanidade, somos pais de família, eu tenho 3 filhas, a gente busca o nosso
pão de cada dia, cara, então é um ambiente para nós, pessoas do bem, temos que estar lá e ocupar esse nosso espaço dentro dos partidos, né? Isso enquanto negro, enquanto periférico, é analisar, ver o estatuto do partido, aquele que mais lhe agrada e você adentrar. Uma outra também visão, dentro do partido você terá quadros fantásticos, como eu tenho referências dentro, né, do partido, e todo partido você é uma expressão, é um reflexo da nossa sociedade. Você vai ter pessoas que você pode escolher como referência e pessoas que você fala, aquela ali eu não sento perto para tomar um café, para almoçar. Então, respeito, mas isso não é com ele que eu vou andar perto, tal, não sei o que, né? Então, porque isso é muito legal a gente entender que no partido ele vai ter todo tipo de gente e tem gente maravilhosa que faz assim trabalhos fantásticos e tem aquele que você não curte, fala, puxa, é uma vergonha ele estar no meu partido, mas faz parte. Então todas as siglas nós vamos ver exemplos bons que a gente pode seguir e exemplos ruins. Por exemplo, no partido que eu estou, eu tenho, poxa, boas referências que assim a gente dialoga e é referência para outras pessoas, como o Hélio Santos. Pô, professor Hélio Santos, excelente, muito bacana. Então, por exemplo, o próprio o Dr. Rui Siqueira, pô, nós encontramos em um movimento negro, ele representando a Frente Favela Brasil e eu no outro movimento, e a gente se dá super bem. Você vê que eu nem perguntei que partido que ele é, e ele também nem perguntou o meu, mas estávamos juntos militando de uma maneira suprapartidária, vendo aquilo que é melhor para o nosso povo, né? Então, a pegada é essa. Então, é estudar e nós, enquanto negros e periféricos, devemos adentrar aos partidos e buscar o nosso espaço para a gente ter voz e vez, e principalmente os negros conscientes, a hora que tiver, né, o poder da caneta num parlamento municipal, no estadual ou federal, fazer mais pelos nossos, né, da nossa quebrada. Beleza, então isso enquanto negro, enquanto militante. E agora, falar enquanto operadores do direito. Poxa, aí sim, hein? Como eu falei, eu estou na minha segunda faculdade e o direito, para mim, ele realmente atuou como o Paulo Freire, curtam ou não, mas outros pensadores, de uma educação emancipadora, aquela que realmente faz você pensar fora da caixinha. O direito fez isso comigo, realmente mudou, trouxe uma consciência bacana, novos valores, os valores que eu já tinha, alguns eles reforçaram, outro eu tive que mudar, muito legal mesmo. E aí nós, operadores do direito, eu sou um operador do direito enquanto estudante, enquanto estagiário, né? Nós que ainda não nos formamos, não temos ainda a capacidade postulatória, né? Mas parece que nós combinamos as palestras. Ô Rui, legal, eu tô vendo aqui, parece que nós combinamos, ela, não, a gente não combinou, e isso é muito legal, né, porque tem um inconsciente coletivo negro que é muito legal e tá pipocando, e por isso é que eu falo que é esse Black Storm, Black Brazilian Storm, né, que vai ser a nossa grande onda nesse espaço de poder. Mas enquanto operadores do direito, desde o primeiro semestre a gente tem as aulas de ética jurídica e tal, e aprendemos o nosso dever, que é atuar com mundos públicos, né? E com dever público, mundos público com dever público. Poxa, então nós nós já aprendemos isso, e eu acho que assim, eu, né, acredito que acho que não é nós que escolhemos o direito. Eu acho que é o curso de direito que escolhe algumas pessoas. Temos maus exemplos, como te falei, em tudo. Poxa, mas nós temos muito bons exemplos na área jurídica do que maus exemplos, né? Então, nós que já temos esse conhecimento de que
o advogado, que é onde nós vamos ter a capacidade postulatória, né? Ele tem munus público, ele tem dever público mesmo nos ministérios privados. Então a gente não pode abrir mão de se posicionar quando a gente vê que alguém está sendo vilipendiado pelo seu direito, né? Pelo seu direito material. Nós temos que ir lá. E o direito, ele é sim também uma esfera de poder, porque você consegue fazer o reparo ou a contenção. Então, reparo quando alguém tentou abusar, né, de não lhe dar aquilo que é seu de direito, e de contenção quando alguém, o Estado, por exemplo, tem um poder forte e quer não cumprir o seu papel. Então, ele é sim uma esfera de poder e um poder de contenção, porque o direito, né, o ordenamento jurídico por essência, né, o juízo por essência, ele é passivo, ele é reativo, então alguém precisa ir lá e provocar. Então, bacana. Então, nós que começamos na carreira, então somos operadores do direito enquanto advogado, estagiário e estudantes, nós já temos o mínimo necessário para que atuemos politicamente. Nós já temos o mínimo necessário. Cara, nós já tivemos hoje, na parte da tarde, com o doutor Rui Siqueira, o mano Rui, que milita no movimento negro. Pô, ele deu uma aula de direito constitucional, depois vocês peguem e tal. Então a gente já teve constitucional, direitos humanos, ética, o mínimo necessário para a gente atuar na representatividade política. Então eu trago essa reflexão para que nós negros e operadores do direito, digamos que como um nosso dever é a gente se filiar a um partido e atuar de fato. Porque se a gente discute, se a gente faz uma série de movimentação, mas a gente não está influenciando o partido, que é dentro do partido que vai influenciar os seus candidatos, aqueles que já têm o nosso voto e tem o poder de nos representar, ficou papo de botequim. Né? Bacana a gente discutir política, mas vamos discutir uma política e ser propositivo de não, eu vou mudar. Então, poxa, por exemplo, nós estamos, né, nesse fato inédito, nessa pandemia, e alguns governadores liberando água, liberando luz, por enquanto não vai cortar quem tiver inadimplente, e, por exemplo, acesso à internet, né? Eu não ouvi ninguém falar, poxa, então vamos, então no nosso caso, dentro do nosso partido, nos deputados federais, poxa, o meu companheiro, nobre deputado, como é que vocês estão vendo essa questão? Precisa pressionar a ANEEL para liberar internet para todo mundo, porque nós vamos ter que ter EAD, né? As minhas filhas em casa estão tendo aula à distância, mas e quem não tem acesso à internet? Né? Então nós temos que ter acesso à internet gratuito para todo mundo. Então estou dando um exemplo agora factual para a gente dizer o quanto é importante alguém que nos represente e que entenda as nossas demandas, né? Do tipo assim, pô, a pessoa não tem dinheiro para pegar ônibus? Não tem. Por isso seria importante uma temática passe livre para estudantes, né? Se nós acreditamos que a educação é onde... Acho que eu tive um probleminha aqui com a comunicação. Tava falando de internet quando deu um pau aí, né? Mas enfim, então eu tava falando da importância de nós, operadores, a gente tá entrando nos partidos, procurando o nosso espaço, porque nós temos um mínimo de preparo, né? Então, para a gente, né, se filiar. Eu vou começar a interagir. A Milena falou, pô, que ótimo, eu sou apaixonada pelo direito e todos os dias mudamos nossos posicionamentos, né? Aprimorando-os, e certamente você, com todo esse conhecimento, irá agregar ainda mais na nossa classe. Pô, legal, gratidão, mano, é assim... o operador do direito, ele está sempre estudando, é o meu caso, nós temos que sempre
tá buscando, né, o conhecimento. Talvez por isso algumas pessoas quando entram, né, no direito falam, não é para mim porque tem que ler muito. Sim, todo dia a gente tem que se atualizar. Acho que esse é o fato, né? A criminalização da política favorece o discurso do pessoa de bem. A Malu, ela falou assim que a criminalização da política, sim, é verdade, né? É, é, na política tem algumas pessoas do meu partido que falam assim, você entrou no nosso partido, bem-vindo, porque agora você pertence ao rol dos safados, daqueles que vão fazer tudo coisa errada. Mas, Malu, eu queria, Malu e todos, né? Uma coisa que assim, a gente aprende no direito, e algumas pessoas falam, pô, eu já era apaixonado. Sim, o direito ele é um curso que ele se propõe realmente a ser uma educação emancipadora. O que a gente aprende no direito é ter um juízo de valor. A gente lê, fazemos a nossa hermenêutica, e a gente dizem que, né, o operador de direito advogado ele não tem achismo, ele tem um parecer. E aí a gente tem uma conclusão. E é isso. E muitas vezes, né, nós temos que ir de acordo com o nosso juízo de valor, mesmo que o mundo esteja falando algo diferente, porque às vezes nem sempre a maioria está certa. Então, se numa classe a maioria é branca, é racista, não é por isso que eu vou mudar a minha opinião. Então, eu estou dando um exemplo, né, verdadeiro. Eu estou em uma sala de 80, né, pessoas onde a grande maioria, né, são racistas. Alguns explícitos e outros não, mas que no momento que, né, surge um tema, não tenha dúvida, ele vai mostrar o quão racista ele é. Então a primeira coisa é nós termos esse juízo de valor. Entrar para a política partidária aqui, né? Não sei quem chegou depois, sim se filiar a um partido. Qual partido? A qual você lê o estatuto e acreditar que tem mais afinidade, ponto. E não pensa, não, vou pegar um partido onde só tenha pessoas honestas. Não, o partido ele é um reflexo da sociedade. Tem pessoas honestas, tem pessoas não honestas, né? Como na nossa vida, na nossa rua, na nossa quebrada. Tem gente que não anda direito e tem gente que anda direito. A hora que eu vou defender uma pessoa que não anda direito, ele anda às margens da lei, não quer dizer que eu corroboro com o que ele faz e que eu faço parte daquele mundo. Não, nós vamos, né, defender para que ele tenha a distribuição da justiça com equidade, né, na régua de Lesbos. Né? Então, essa aqui é a nossa pegada. Deixa eu ver o que o pessoal está colocando aqui para a gente tentar interagir. Então a Malu colocou aqui, além de inóspito para os negros, a política como locus machista não é para mulheres, em especial mulheres negras e homens negros também. Você tem razão. E por isso um apelo para que as mulheres, que são a maioria, e as mulheres, Malu, deixa eu falar uma coisa, elas decidem as eleições. As mulheres decidem as eleições, então as mulheres precisam sim entrar na política, que é um ambiente machista. A maioria da direção ela é macho e branca e de elite, e só tem uma maneira de a gente ir mudando esse status quo, que é participando, né? Então não tem jeito. Nós temos que fazer esse esforço. Se é gostoso ou não, eu não sei, mas nós temos que estar participando. E a mulher mais ainda, porque ela realmente decide, é a maior população, e aí a mulher, parafraseando com o mesmo conceito, nós negros, a maioria minorizada. Então a mulher é a maioria minorizada, assim como o negro é a maioria minorizado nessas esferas, né, de poder. Então, primeiro passo, não estou dizendo que todo mundo tem que ser candidato ou pré-candidato. Não, não é isso. Cada um vai ver a sua vocação, se quer ir ou não, mas de fato participar na política partidária
para que você ajude. Fala, poxa, eu não vou ser candidato, mas porque dentro do partido vão ter convenções para eleger quem são, né? Você vai estar lá pré-candidato, vai ter a convenção do partido para definir quem, seja por majoritário e indicação para vereadores, deputados, senadores e assim por diante, e você tá lá e fala, não, beleza, quem que é próximo às minhas pautas? E se for negro e negra, melhor ainda, né? Então, por exemplo, no partido onde eu milito, tem um segmento da negritude. Então, não tenha dúvida que nós temos que militar, fazer esforço para que sejam pessoas que nos representem do movimento social. Tem uma outra corrente também, que é do movimento social dentro do partido, né? Então, isso é fundamental, e aqui eu faço essa reflexão para que, poxa, quem for do operador de direito, por favor, deveria de se filiar o quanto antes, para que você já tenha o mínimo necessário para você entrar no partido, porque você tem discernimento. Mesmo se você está no primeiro semestre, cara, você já teve as matérias aí éticas de a nossa missão de atuar com munus público. Então, cara, já se filia e já faz com que a população negra tenha maior representatividade política. Essa é a nossa pegada. Eu milito no movimento negro, e no movimento negro a gente criou um núcleo para ter uma frente negra política, e é isso, digamos, que é a minha bandeira. Hoje eu falo com várias siglas, né? E dentro dessa pegada, siglas que tem o movimento negro, que tem uma pegada de que tenha mais negros, né, nos representando. Então é muito legal, porque cada partido tem alguns mais fortes, outros não tanto, alguns já com muito mais tempo, mas tem. Então nós temos que entrar, fortalecer essa corrente. Volto a dizer, eu não falei nenhuma sigla e nem vou falar porque é super partidário. O maior interesse é ver mais negros e negras, poxa, dentro do partido e assumindo posições estratégicas que vão nos ajudar a ter maior representatividade dos nossos políticos. Então, como eu falei, o direito ele é emancipador, então vamos nessa pegada, e que a gente tenha bastantes pré-candidatos negros e negras, e que a gente consiga mudar um pouquinho o panorama. Uma outra coisa que eu queria abordar, e aí eu vou terminar. Se tiverem mais perguntas, a gente interage. Se não, poxa, valeu grandão. Mas é o seguinte, e aí é uma reflexão, uma percepção minha, tá? Teve alguns episódios envolvendo a postura ética de negros e de negras, de uma negra cientista. E eu, dentro do movimento negro, eu não vou. Já é público, né? Mas enfim. E eu, junto com alguns, fomos em defesa dela porque apresentou um currículo falso, que não era tal. E aquilo lá. E todo mundo que comete um delito, ele tem direito à defesa, né? E quem acusa tem um ônus da prova. Poxa. Então, por que levantaram que ela tinha um currículo? Ela é doutoranda, né? Ela já é doutora, e era doutoranda numa universidade fora. Pô, porque ela não tem esse diploma? Os caras execraram ela como se ela não tivesse competência. Então isso é que eu fui contra. Falei, peraí. Do jeito que estão dizendo, do jeito que estão colocando aqui na mídia, é que ela é uma charlatã, e não era o caso. E eu vi alguns negros reproduzindo, não, é verdade, como pode, é uma ofensa à nossa raça tal. Então o que eu gostaria de também ter uma reflexão é que o negro, ele é um ser humano normal, como outro qualquer. Pô, e que nós temos o direito de errar. Galera, errou, vai responder pelo teu erro, mas na medida certa, na medida exata. Não reproduzir do tipo execrar. Então quer dizer que ela, para ser uma pesquisadora, ela tem que ser uma semideusa para valer as suas descobertas, para valer a sua ação social? Não. Então por que eu estou fazendo esse pano de fundo?
porque a gente milita no movimento negro e o pessoal olha e fala, não, tem que ser uma pessoa quase um semideus negro ou uma semideusa negra para assumir algum papel e nos representar. Não é por aí. Nós temos que entender que a política ele vai nos representar. Poxa, se ele tem uma vida pessoal que, poxa, não é a das melhores, não vai desabonar ali, tudo bem, excelente, mas isso não quer dizer que ele não está apto, né? O professor Juarez Xavier, que também, quando eu comecei a minha militância, foi um dos professores de militância negra, ele falou, poxa, nós temos que ter o direito de ser medíocres como os brancos. Pô, então, em algum momento, nós temos um deslize, em alguns momentos nós temos algumas falhas. Agora, execrar, poxa, também não é correto. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vê o tratamento quando tem uma falha de um homem ou uma mulher branca e o tratamento quando é um homem ou uma mulher negra, seja político ou seja ele estando em algum cargo de evidência. Então, o tratamento é diferenciado, mas muito diferenciado. Para nós, batem muito mais forte. Então, para a gente fechar esse ciclo, dizer que, poxa, o político ele é um ser humano e não é uma pessoa perfeita. Ninguém é perfeito, está todo mundo evoluindo. Algumas coisas a gente pode tolerar, outras não, tal. Mas não vai ter um político negro super-herói e nós não precisamos de super-herói ou super mulher, que a gente precisa de políticos que entendam as nossas pautas, que entendam o nosso corre do dia a dia e que faça com que essa população, que é 54%, tenha aquilo que é seu por direito. E nós negros ainda históricos, e nós temos que entender, tem muita gente que acha que ainda é mimimi, tem negro que reproduz isso, infelizmente, e nós temos que ter paciência para o nosso lado. Meus iguais, o que eu tinha para falar de negro e o operador do direito e a política representativa, a ideia era essa, a minha argumentação e sustentação era essa, para que mais negros e negras que não são filiados, primeiro passo, se filiar a um partido, e que Oxalá os nossos ancestrais nos iluminem, nos abençoe, para que a gente concorra aos cargos municipais, estaduais e federais, e no executivo também, prefeitos e governadores quando for, e para presidente. Então a minha pegada era essa. Agora eu fico à disposição. Se quem está participando quer fazer mais alguma colocação, complementar algo que eu falei, fique à vontade. Eu leio o que você possa estar escrevendo aqui. Se quiser fazer uma pergunta, estou à vontade. Eu vou dar um tempinho para quem quiser fazer a sua pergunta e tal. Então a Milena participou, acho que eu interagi no que ela falou. Concordo plenamente com a sua fala quando representatividade real daqueles que entendem o cotidiano. É isso daí, nega. Então, e nós temos que começar, Milena, por nós. Você começar, se filia ao partido, comece a interar, participando. Mulher, negra, periférica tem que estar lá. O Rui também participou, grato aí pela interação, ao Rui, grato pela interação, pela Malu. Concordo com você, criminalizam mesmo a política. A Luanda que falou que ainda não é filiada, então Luanda, aconselho que você faça um estudo dos partidos, pode falar com algumas pessoas próximas a você, quem já é filiado, como é que é a sigla que ele está,
e comece aí a participar. Galera, se não tem mais nenhuma pergunta e interação, eu vou, antes de terminar, eu quero fazer um chamado para as nossas próximas atividades. Então, ó, às 21 horas, nós vamos ter na sala de música a apresentação do mano Joca Freire, MPB, do Valdo, que vai ser samba rock, do Ivamar, que vai ser MPB, e o Cassinho Vieira, MPB também. Então, às 21 horas, vamos dar essa moral para esses artistas. Quem puder colaborar, também nós vamos colaborar, né? É importante isso. Então vai ser às 21 horas. E também quero já puxar o bonde da palestra da manhã, às 10 horas, quinta-feira, que vai ser com o doutor Adilson Alberto. Ele vai falar sobre refúgio, né? Então vamos dar essa moral. E para terminar, vou também agradecer novamente na figura do Dr. Estevão Silva. Vou agradecer a toda a organização e direção da ANAM pela iniciativa. Gostaria também de agradecer os palestrantes que aqui me antecederam, que deram um show de bola. Eu fico até constrangido de vir falar esse humilde rábula, que foram palestras maravilhosas e que são enriquecedoras. E que nós estamos em uma nova vibração. Isso é fato. O mundo social já não é mais o mesmo. Então, aqueles que acordaram para isso, como o Dr. Estevão Silva e a organização, e nós que estamos palestrando, que estamos interagindo, que é o seguinte: o foco é social para destacar nós individualmente, né? É a máxima de que juntos somos mais fortes. A gente está numa nova vibe. O planeta já é outro agora. Vão ter alguns que vão se adaptar mais fácil e outros que não tão fácil assim, mas está posto. Então nós vamos ter distribuição de renda forçada, nós vamos ter um pensamento pelo coletivo forçado, e vão ter alguns que vai ser fácil porque já está aberto a essa nova sociedade que está surgindo. Nós já estamos. Agora o que a gente não sabe é o reflexo, como é que vai ser daqui a um mês, a 2 meses. Nós não sabemos. Então não tem prognóstico. O que está posto é que nós temos que mudar a nossa mentalidade. Esse negócio de acúmulo de riqueza, tá todo mundo no mesmo globo, não dá. Então desigualdade social não dá. Então, para terminar, o coronavírus é o maior protagonista político da atualidade. Ele veio para revolucionar a maneira como a gente estava pensando. Algumas reforçaram, outras vão ter que mudar aí o seu comportamento, tá bom? Deixa eu ver aqui. Galera, foi um prazer, gratidão de coração poder a gente compartilhar essa reflexão. E tem aquela máxima que, se você quiser aprender, tente transmitir. Foi o que eu fiz, estou tentando transmitir, aprendendo muito com vocês. Foi show de bola a interação. Fica o chamamento aí para as outras palestras, para as outras atividades que nós vamos ter. Deixa eu ver se eu não esqueci mais nada. Ah, sim, eu estava esquecendo. É o seguinte, né? Nós não podemos esquecer que toda essa movimentação da ANAM e outras coletividades do movimento negro é Ubuntu, sim. Nós temos que eu sou porque nós somos, eu sou porque os meus ancestrais são e me ensinaram, se cá estou é porque eu devo a eles o Black Money. Então vamos sempre que possível Black Money. Se nós tivermos aí uma demanda, Black Money, contratar, pedir a assessoria dos nossos advogados e advogadas negras, porque deixa eu falar uma coisa para você, viu? Advogado e advogada negra, eles são guerreiros por excelência, porque é uma esfera de poder e não é fácil chegar lá, ter a capacidade postulatória, não é fácil. Então saibam que são guerreiros e guerreiras. E aí, lógico,
dentro do teu bairro, dentro do teu estado, dentro do tema, procure aquele negro ou negra que mais possa lhe atender. Então, Black Money, axé para quem é de axé, né? E a gente vai chegar lá. Parabéns aí para nós que estamos conectados virtualmente e, poxa, no meu caso, nos vemos aí no movimento negro, nas ações sociais e no movimento político, né? Que tenhamos negros e negras nos representando como nós merecemos, como tem que ser a maioria muito bem representada. Axé, muito obrigado. Valeu por compartilhar aí esse saber, essa troca, fazer eu refletir também. Axé, valeu, viu, gente?